A paz do Senhor para a igreja, amém? Uma boa noite na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma pergunta para você essa noite. Você sabe o que é legalismo religioso? Você já ouviu essa expressão alguma vez, em algum lugar? Talvez algum pregador falando sobre isso? Provavelmente sim, ou acredito que, na maioria dos casos, talvez você nunca tenha ouvido falar nessa expressão. Legalismo religioso. É sobre isso que eu quero falar um pouco aqui essa noite. Eu quero trazer para a amada igreja uma palavra de ensino. O Espírito Santo de Deus moveu no meu coração fortemente para que eu trouxesse um esclarecimento de um texto que tem sido muito complexado na mente de alguns irmãos. Eu quero trazer um esclarecimento bíblico. A palavra do Senhor vai dizer em Salmo 119, dois textos, todo o Salmo é maravilhoso, mas há dois textos nele que vai falar algo muito maravilhoso. O primeiro diz o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O segundo texto, que se encontra lá depois dos Salmos, dos versos 170, lá para o verso 174, se minha memória não falha, vai dizer o seguinte: em tua palavra está todo o meu prazer. Nós vamos encontrar em diversos salmos o salmista Davi, os filhos de Asaf, os filhos de Coré, falando sobre o prazer na palavra de Deus. Tudo isso vai nos mostrar uma única coisa, que o que evidencia um verdadeiro cristão, a evidência de que você é um filho de Deus, salvo, é o seu prazer na palavra de Deus. Não existe cristão que não ame a palavra de Deus. Nós que somos servos de Deus, estamos aqui hoje para a honra e glória do nome do Senhor, apesar de todos os pesares e problemas. Estamos aqui porque amamos a palavra de Deus e temos desejo de aprender a palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero falar um pouco essa noite. Eu quero ler um texto que está lá em Eclesiastes, capítulo 7, verso 16 ao 18. Enquanto alguns irmãos que têm possibilidade podem abrir as suas Bíblias, eu quero deixar algo aqui de esclarecimento. A palavra do Senhor vai nos dizer que o povo de Deus é destruído pela falta de conhecimento. E das muitas áreas da palavra do Senhor, a que mais tem sido comprometida, uma das que mais tem sido comprometida é a interpretação bíblica. Um texto mal interpretado gera heresia. Um texto mal interpretado gera confusão teológica, confusão bíblica e traz malefícios à mente do cristão. Veja como funciona. Se você aprende algo errado e tem aquilo como algo certo, uma doutrina certa, e você estabelece aquilo como correto no seu coração, você tem uma falsa convicção, mas é uma convicção de qualquer forma. Você tem essa convicção enraizada no seu coração e vai transmitir isso a outros. Porém, você vai estar transmitindo um erro a outros. É a famosa dúvida que não é esclarecida. Falamos bastante sobre isso na escola dominical. Faço um adendo, um apelo, para que os irmãos possam estar participando também da escola dominical, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, uma das áreas mais afetadas tem sido a interpretação bíblica. E esse texto, eu poderia ter escolhido muitos textos nessa noite para nós explanarmos, mas esse texto aqui tem sido causa de muitas confusões. E eu quero, nessa noite, trazer especificamente sobre ele. Vamos ler a palavra do Senhor. Eclesiastes, capítulo 7, verso 16 ao 18. Diz o seguinte: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isso sai ileso. Aqui está o texto. A maioria das pessoas interpreta, uma grande vertente dos cristãos do nosso tempo, interpreta esse texto da seguinte maneira: eu não posso ser tão santo, eu tenho que dar uma refreada na minha santidade. O que isso não faz o menor sentido bíblico. Por quê? Primeiro que ele contraria uma doutrina direta da graça, que é ensinada no Novo Testamento, que é a seguinte: seguir a paz com todos e a santificação. E tem mais: sem a qual, diz a palavra do Senhor,
ninguém verá a Deus. Então a palavra do Senhor nos manda sim santificar. Então como eu vou entender esse texto? Porque o que aparece aqui é, bem, nessa semana eu vou me santificar, mas um dia eu vou tirar para cometer um pecado ou outro. Né? Algumas pessoas interpretam esse texto assim. Eu já vi pessoas que têm essa interpretação do texto. É uma interpretação errônea. A primeira coisa que nós temos que ter em mente sobre interpretação bíblica é uma regra muito básica da teologia cristã, que é a seguinte: a palavra de Deus ela não se contradiz. Ah, Rodrigo, mas há alguns textos que parecem se contradizer. Não, só parece. Nenhum texto da palavra do Senhor ela se contradiz. A Bíblia ela é inerrante, ela é santa, ela não tem erros e ela não tem contradições. Então, como nós devemos interpretar esse texto, Rodrigo? Qual é a interpretação correta? Antes de eu falar qual é a interpretação correta desse texto, eu tenho que ensinar algo muito importante para os irmãos. Não confunda zelo com legalismo. Zelo é algo bom, é algo bíblico. A palavra do Senhor nos ensina a ser zelosos. O que é ser zeloso? É querer aprender a palavra de Deus, é querer seguir a palavra de Deus. É o homem, a mulher, o adolescente, o ancião que se esforça em obedecer a palavra de Deus. Ele vai fazer de tudo que está ao seu alcance. Ele vai se esforçar o máximo que ele puder para obedecer. Se ele cai, se ele peca, ele logo se arrepende, porque ele é um salvo. Dentro do seu coração, a lei do Senhor é o seu maior prazer. Ele não tem desejo no pecado. Ele não tem prazer quando cai. Quando cai, ele se arrepende, ele pede perdão. Isso é zelo. Zelo é bíblico. Zelo é bênção. Na contrapartida disso, nós temos o legalismo religioso. E é sobre isso que o texto fala. Rodrigo, então qual é a interpretação desse texto? A interpretação correta desse texto, quando nós lemos, não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, por que te destruirias a ti mesmo? Aqui o texto ele está sendo um pouco irônico ao dizer a seguinte mensagem: você não deve ser demasiadamente santo aos seus olhos. Você não deve ser demasiadamente aos seus próprios olhos. De maneira nenhuma, a Bíblia está dizendo que você tem que, durante a semana de santidade, cometer algum pecado para andar em equilíbrio. É claro que não. Isso é um absurdo, isso é uma heresia, isso não existe. Isso vai em contrapartida do que a própria palavra do Senhor ensina. Não é isso que o autor quer dizer. Não é isso que está expressado nos originais da palavra de Deus. O texto significa o seguinte: o autor está dizendo, não seja um cristão legalista. Então nós entramos nesse quesito. O que é o legalismo, Rodrigo? O legalismo é exatamente isso. É eu ser santo aos meus olhos. É eu criar regras e mandamentos que só existem na minha cabeça. É eu criar regras e mandamentos que não estão na Escritura Sagrada, mas que são corretos para mim, que não fazem parte de um cânon bíblico, mas são regras que eu aprendi de alguém, de fulano, de beltrano, que eu ouvi um pregador dizer, mas não tenho a preocupação em saber se está correto ou não. Por isso, adendo para que você participe da escola dominical, porque esse tipo de erro que nós encontramos nesse texto é muito comum e antigo. Para nós entendermos bem e podermos chegar perto de encerrar essa palavra, o legalismo religioso, nós vamos ver ele muito bem no Novo Testamento, ali nos fariseus. Os fariseus, eles eram extremamente obedientes à lei. Os fariseus, eles eram extremamente rigorosos na lei do Senhor. Então, Rodrigo, você pode me perguntar, se os fariseus eram rigorosos na lei, por que Jesus os condenava? Porque o problema, querido, não era o rigor da lei, era porque eles tinham o rigor da lei. Isso é legalismo religioso. Eles tinham um rigor na lei, eles queriam fazer orações em alta voz na praça, não para agradar a Deus, mas para serem aplaudidos, para serem reconhecidos como homens santos, maravilhosos. Ou seja, eles tinham na sua concepção que santidade, ou aquilo que os levava ou levaria ao céu, é a santidade exposta, são as obras. O legalista, ele é isso. Ele acha que as suas obras o fazem melhor do que o outro. Ele acha que as suas obras o deixam mais perto do céu. O legalismo religioso é um veneno na alma do cristão, pois ele diz, eu sou mais santo que aquele ali.
Se ele fosse crente, não caía. Se ele fosse crente, não fazia aquilo ali. Se Beltrano ou Fulano fosse crente, não estaria dessa forma. E disso nascem muitas e muitas outros erros bíblicos. Então, o legalismo religioso, querido, ao qual o texto está aqui expressamente ensinando, é isso. É você ser santo aos seus próprios olhos. Então, Rodrigo, para nós podermos fechar isso daqui, como eu sei o que é uma santidade verdadeira, uma santidade real? Primeiramente, a santidade real é aquela que você faz por prazer. Você deseja ser santo. Ser santo, você ama ser santo. Você tem prazer em ser santo. Isso é zelo. O legalismo não. O legalismo é, eu sou santo porque quanto mais santo eu for, mais próximo estarei do céu. Não, isso não é bíblico. A nossa salvação não provém de obras, provém da graça. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus, mediante a graça e sacrifício do Senhor Jesus. Não há nada em nós que possa nos salvar. Não há nada em nós que possa nos fazer ser mais salvos ou menos salvos. Isso não depende de mim, não depende de você. Isso não é bíblico, isso é herético, é heresia. A palavra do Senhor vai nos ensinar esclarecidamente que a nossa salvação depende de Deus. Então, Rodrigo, a minha santidade é em que função? Eu sou santo porque amo a palavra de Deus. Por isso me santifico. Então, para nós fecharmos essa palavra, esse esclarecimento, esse pequeno tempo aqui de ensino da palavra do Senhor, não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, não tem nada a ver com você pecar de vez em quando para ficar no equilíbrio. Não, isso é uma heresia. O texto está falando para você não ser demasiadamente santo aos seus olhos. Você não ter essa visão, meu Deus, como eu sou santo. Como eu sou tão santo que eu chego a ser mais santo do que aquele e aquele outro. Como nós vemos lá a parábola do cobrador de impostos e do fariseu. Que o cobrador de impostos, ele orava de longe, dizendo, Senhor, eu não sou digno nem de olhar para o templo. E dizia, Senhor, batia no seu peito e dizia, Senhor, sê propício a mim, que sou um pecador. Isso é santidade verdadeira, é zelo, o homem que enxerga suas falhas e pecados. Em contrapartida, nós vemos o fariseu que dizia de longe, ele dizia, olha, Senhor, como eu sou santo, como eu sou maravilhoso, esforçado em seguir a tua lei. Isso é uma alta visão de si mesmo. É isso que o texto em Eclesiastes, capítulo 7, versos 16 ao 18, está dizendo para você não fazer. Essa autovisão de si mesmo, porque isso não é real. Ninguém é assim. Nós somos pequenos, falhos, miseráveis pecadores, dependentes exclusivamente, totalmente, da graça do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, esse texto diz essa interpretação correta. Dentro da teologia cristã, nós chamamos isso de exegese. Isso é a interpretação correta do texto. O texto está querendo dizer para você não ser santo aos seus olhos, e sim a sua santidade ser medida pela palavra de Deus. Leia a palavra de Deus e diga, será que eu estou enquadrado nela? Será que eu estou obedecendo? Se eu não estou obedecendo, vou passar a obedecer. Isso é santidade real e verdadeira. Amém? Que Deus possa te abençoar nessa noite, no nome de Jesus.